bom? Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e responsável aqui por esse grupo. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por participarem. Eu estou seguindo a sugestão de um médico, um membro aqui do grupo, para eu fazer vídeos. Eu, particularmente, prefiro escrever, né? Mas eu faço aqueles textos longos e acaba que muita gente não lê, não dá tempo de ler. E me falaram que vídeo ficaria mais fácil. Então, esse vídeo é um vídeo introdutório, tá? Então, eu vou me apresentar e vou já falar um pouquinho do objetivo do grupo. Eu fiz um roteiro para não esquecer. Tentei buscar um ângulo onde desse menos reflexo nos meus óculos, né? E aqui ficou esse ângulo assim, é o que ficou melhor. Não tem uma luz própria para gravar. Então, vamos lá. Então, me apresentei. Como que eu comecei? Eu vou ser bem sucinta porque eu já escrevi um texto sobre isso. Eu já tive educação financeira. Então eu comecei desde os 13 anos de idade, eu já frequentava banco, sabia o que era fundos de ações, fundos cambiais. Eu já tinha uma ideia disso por causa da minha avó, que era investidora. E quando eu me formei, inclusive na adolescência também trabalhei na adolescência, mas isso não vem ao caso agora, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Quando eu me formei, meu primeiro salário da residência, na época era em 2001, na época era R$ 1.065, eu fui no Banco do Brasil, onde eu era correntista, onde recebia o salário da residência, e eu já fiz aplicações, né? Então eu fingia, eu colocava na minha cabeça que eu ganhava 865 e não 1.065, e eu aplicava todo mês. Então, neste grupo aqui, o meu know-how, tá? A minha diferença, o que eu posso ensinar para vocês de estratégia, é a estratégia que eu aprendi. Não significa que seja a única, que seja a melhor. Tem médicos aqui que eu vejo que aplicam em opções, em derivativos, em mini contratos, em criptomoedas e ganham dinheiro com isso. Eu vou agregar aqui no sentido da minha experiência com a disciplina. Eu sou extremamente disciplinada. Pensa naquela pessoa com toque, sou eu. Então eu sou daquelas que viaja toda semana para Uberlândia, São Paulo e sento na mesma poltroninha 2F. Não significa que eu preciso nessa poltrona, mas eu tenho facilidade com disciplina. E a disciplina no investimento, depois de 19 anos, quase 19 anos, né, que eu comecei em 2001, eu acho que vale a pena. Então eu faço aportes de fevereiro de 2001 até agora, todos os meses. Eu não tive um mês que eu não fiz um aporte. Então eu invisto. O meu perfil é um perfil mais arrojado. Então atualmente eu invisto muito em renda variável. Mas eu não comecei assim. E por isso que eu quis gravar esse vídeo. Porque tem muitos médicos, eu converso com... O meu gatinho tá me boicotando aqui no vídeo, vocês vão escutar um miado. Muitos médicos que conversam comigo estão totalmente perdidos. E tem pessoas que trazem, hoje fala-se muito investimento, né? E tem pessoas que trazem assim milagres para você investir, é isso aqui, tem que ser essa estratégia. E eu, na minha opinião, eu acho que você não deveria terceirizar o seu dinheiro. Então, Warren Buffett, né? Buffett, eu não sei nem falar direito o nome dele. Ele é o maior investidor mundial, né? E ele, se ele tivesse deixado para alguém gerenciar o dinheiro dele, em termos assim de taxas administrativas e outras taxas, ele gerencia o próprio dinheiro. Se ele tivesse deixado na mão de outra pessoa, ele teria muito menos da fortuna dele. Eu sei que é difícil como médico, a gente tem uma rotina muito pesada, a gente está sempre corrido, não tem tempo para nada, e estudar investimentos fica difícil. Mas aí eu vou fazer uma analogia contigo. Lembra da época da semiologia? Eu lembro quando eu comecei a fazer o ambulatório de semiologia, que eu não sabia nada. Fui lá fingindo médica, coloquei o estetoscópio e me achei o máximo. E eu não tinha muitas anamneses anteriores que eu falava, gente, será que eu vou dar conta de fazer um diagnóstico clínico? Bem no comecinho, né? E eu lembro o professor falando assim, pede um hemograma, pede uma glicemia e vai estudar. E você estuda o caso desse paciente no retorno. Então, no começo, eu não conseguia fazer aquele pensamento de conectar as áreas diferentes da medicina. Para mim era muito difícil. Mesma coisa do investimento. Nesse começo, não se obrigue, não se force a saber tudo. No meu caso, eu me interessei em seguir em frente. Então, eu termino... Tem um pelinho do gato aqui. Eu termino finanças agora. Eu escolhi seguir nessa área. Não que eu tenha abandonado a psiquiatria, mas eu gosto bastante. Mas eu venho estudando há muito tempo.
Quando eu converso com algum médico e eu vejo que esse médico está perdido e ao mesmo tempo ele quer uma solução mágica, porque está cansado de trabalhar, cansado de depender de honorários e hoje tudo é PJ, né? Então se o paciente falta, você não ganha. A gente ganha por atendimento. Então tem muitos médicos conversar comigo e desanimados, já querendo assim, poxa, vai demorar para eu ter uma independência financeira? Eu vou falar por mim, tá? Eu fui devagarinho, eu fui primeiro em 2001 em renda fixa, só em 2006 que eu comecei renda variável. Desde então, não teve um mês que eu deixei de aplicar em renda variável, eu aplico todos os meses, eu prefiro. Eu acho que você aumenta o patrimônio na renda variável. Eu fui estudando aos poucos, então hoje eu leio os relatórios das empresas, mas não é que eu sei tudo. Tem coisas ainda que eu preciso aprender, tem coisas que eu me confundo. Teve até um artigo que eu escrevi aqui no grupo, que um médico me deu uma ajuda, falou, Marisa, acho que você confundiu, tal. A gente vai sempre aprendendo. Não queira saber tudo, não queira a solução mágica. Você tem que tomar cuidado com isso. Qual que é a pressa que você tem? Eu acho que é válido sim fazer cursos, eu fiz muitos cursos, tem muitos médicos bons dando cursos de investimentos, só que não é um curso que vai fazer você entender tudo, vão ser vários cursos, várias informações que você precisa ter, várias didáticas. O que eu faço? Eu geralmente, quando eu faço uma consultoria com algum médico, eu trabalho o mindset, trabalho o beabá mesmo, ensinar o que é renda fixa, o que é renda variável, como que você tá. Eu ensino o médico a fazer uma estratégia, mas isso é de médico a médico. Tem médicos aqui no grupo que já estão muito mais avançados e eu aconselharia já para cursos de opções. Tem, por exemplo, quem gosta de opções, né? Eu vou colocar a dica do livro, do Baster, de opções. Eu, inclusive, queria conhecer o Baster pessoalmente. Eu acho ele fantástico, é um médico que atualmente hoje ele é investidor, ele é palestrante, tem um site muito legal, baster.com, tem a Suno Research, que eu gosto dos artigos deles, dos vídeos deles, e você vai se informando, vai aos poucos. Hoje tem muitos canais, mas cuidado com o efeito manada, cuidado com você pegar o seu medo, o seu cansaço de estar trabalhando muito e não tendo tempo para você e já ir para uma solução mágica. Não tem. Na minha trajetória, eu só senti os juros compostos depois de 10 anos aplicando. Isso significa que você vai demorar 10 anos? Não necessariamente, às vezes mais, às vezes menos. Vai depender dos seus aportes, da sua disciplina, dos seus investimentos. É de cada um, tá? Mas eu não consegui fazer um aumento enorme do patrimônio em 2 anos. Teve sim um ano que eu pude ganhar muito dinheiro com day trade, que eu fiz day trade em 2008, na crise que teve do subprime. Em relação à renda fixa, em relação à renda variável, eu acho que para quem está começando, eu aconselho a renda fixa, por 2 motivos, para fundo de reserva e para você ir estudando aos poucos, sem pressa, tá? Eu vejo assim, a renda fixa, se eu for colocar uma trajetória, deixa eu colocar o contrário aqui, eu não sei como é que ficaria para vocês uma subida, mas uma trajetória, a renda fixa ela vai devagarinho, 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 você vai aumentando seu patrimônio. Eu acho muito pouco, de pouco em pouco. A renda variável, ela vai no começo muito parecido com a renda fixa. Depois ela sobe um pouquinho e você fala, nossa, descobri o caminho. Depois ela desce. Sobe, desce, até você ver os juros compostos. E aí é uma maravilha. Mas no começo não. Então eu vou dar um outro exemplo. Apareceu meu gatinho lá atrás? Vou dar um outro exemplo. Quando eu ganhei meu primeiro provento, assim, eu fiquei tão feliz. Fui ganhar o provento, R$2,05. Eu olhei para aquele negócio assim e falei, puta, o que eu faço com isso? Nem na época dava para fazer alguma coisa direito. Mas aí depois eu fui fazendo aportes, eu faço todo mês, tá? Todos os meses eu faço aportes em renda variável. E eu criei uma estratégia. Ao criar uma estratégia, é isso que você tem que fazer. Você tem que ter em mente que você pode mudar a sua estratégia. Né? Tem pessoas que mudam a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada interferência do mercado. Depende. Eu costumo reavaliar minhas estratégias a cada 3 meses, mais ou menos. É de cada um. Hoje, como que é a minha estratégia? Eu tenho um vínculo, tá? Eu trabalho numa clínica popular que todos os honorários, 100% dos honorários, eu aloco, né? Eu
eu aplico tudo em renda variável. Desse 100% da renda variável, eu coloco 50% em ações, que eu seleciono essas ações da carteira que eu tenho, ou entro numa nova ação, depende do desconto que tem, e 50% em FIIs, fundos imobiliários. Eu adoro FIIs. Eu tenho de tijolos e de papéis. Eu posso falar isso num vídeo posterior, porque já está quase 10 minutos aqui de vídeo. Eu não vou me estender muito. Os outros, dessa clínica. Então, eu tenho um vínculo só para investimentos. Não era assim antes, eu decidi agora. Então, a 2018 que eu comecei, 2019, talvez amanhã eu mude minha estratégia, eu não coloque 100% em renda variável, talvez amanhã eu coloque 50% em renda fixa, não sei. Neste momento, esse vínculo eu sempre faço para investimento. E é isso que eu oriento aos médicos. Pega um vínculo seu, pega um período da semana e dedica aquele rendimento aos seus investimentos. Não espere chegar no final do mês para falar, sobrou 500 reais, sobrou 100 reais, sobrou 1.000 reais. Porque se vocês, durante o mês, eu não sei como é que vocês recebem, mas é fácil arranjar contas para pagar, é a coisa mais fácil que tem. Então, eu tenho a tendência a já separar automaticamente determinado vínculo vai para investimentos. O meu consultório de Uberlândia é o que mantém meu padrão de vida. Essa é a minha estratégia, tá? Você vai ter a sua. E o que eu ganho, por exemplo, numa palestra ou numa consultoria, eu também aplico. Só que neste caso, nessa estratégia minha, eu aplico em renda fixa. Se você não sabe a renda fixa, você não tem a mínima ideia por onde começar, as pessoas sempre pensam assim, poupança. Poupança não é investimento, mas pelo menos não tá na conta corrente. Só que ela faz o lucro dela depois de 30 dias, o aniversário, né? Ela vai fazendo rendimento ali. Tem o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que seria a poupança de liquidez de rendimento diário. Também é pouco, mas para quem não conhece, você pode começar por esses dois. Você pode começar por um CDB. Fique de olho se não vai prender muito seu dinheiro. Eu vou falar em vídeos futuros sobre taxas administrativas, taxa de performance, taxa de carregamento. Tem taxas que comem o seu lucro. Não terceirize o seu dinheiro para outra pessoa. Vai ter sempre alguém que vai chegar para você e vai falar, olha, eu tenho este investimento aqui, é certo que você vai ganhar muito. Ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Uma notícia, vamos pegar aí que aconteceu recente, do JBS, que a bolsa despencou quando fez a denúncia. Então, assim, o mercado ele oscila muito, mas não tenha medo também de entrar na renda variável. Não é assim. Começa pelas grandes empresas, as blue chips. Atualmente eu aplico nas small caps e nas micro caps. Tem médicos aqui que eu vi já pelos comentários que aplicam em mini contratos, em opções. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? E que tema? Eu vou fazendo aos poucos, tá? Esse vídeo é mais introdutório, espero que vocês gostem. Desculpem a luz, tá? Eu fiquei toda iluminada aqui, mas eu tentei achar uma posição que desse menos reflexo nos meus óculos. Então vamos lá. É isso. Esse grupo aqui eu vou usar, é um produto que eu faço no meu TCC, tá? É um projeto, perdão. É um projeto para virar um produto futuro, sim, no meu TCC com médicos, tá? Então, por isso que é médicos investidores. Tem muita gente querendo entrar nesse grupo, que são corretores, gerente de banco e mentem. Então, às vezes eu demoro para fazer uma aprovação, mas é porque eu tenho que verificar, tá? E sem querer, às vezes vai um que você percebe pelas postagens que a pessoa não é médica. Ela usou um perfil, vamos supor, do marido, da esposa e quer vender produtos. Eu quero usar esse espaço aqui para a gente aprender juntos. Então, eu peço a participação, perdão, a participação de vocês, tá? Como eu falei, né, muitos médicos são investidores. A área da medicina ainda dá para você ganhar dinheiro, só que assim, eu vi aqui muito em São Paulo, você trabalha o triplo para ganhar metade, né? Eu prefiro os horários de Uberlândia. Mas assim, eu fiquei muito decepcionada até, eu sou clínica, da área clínica, né, psiquiatra, eu fiquei muito decepcionada o quanto que a gente ganha, essa questão do convênio de pagar 2, 3 meses depois, que absurdo isso, você fica trabalhando e só ganha 2, 3 meses depois. Então, e aí vem aquele honorário baixinho, aquele atendimento que você ganha por consulta, e você tem que descontar imposto.
enfim, eu não vou deixar esse vídeo depressivo. Eu queria fazer um vídeo sobre meus arrependimentos na minha experiência, tá? Então, minha experiência de 2001 até agora, em renda variável de 2006 até agora. Aqui tem uma pergunta de um médico, se eu já perdi aplicando em ações. Olha, já tive sim perdas, mas muito pequenas, porque eu sempre fui muito segura. Então, quando eu entrei em 2006, eu tinha um capital de 10 mil reais na época. E aí eu não entrei de uma vez. Eu lembro direitinho, eu comprei 5 papéis da Petrobras. Eu até imaginei o cara que fez o corretor, né, de mesa, fez o pedido lá, ele deve ter falado assim, nossa, que bonitinho, 5 papéis. Foram 5, eu tinha 10 mil, eu comprei 5 papéis só. Eu fui sentindo a Bovespa, a B3, né? Então eu não apliquei tudo de uma vez. Aí eu fui aplicando, eu tive Gerdau, eu tive Usiminas na época, tive Vale, tive Natura. Natura eu tive até um rendimento muito bom da Natura, que eu comprei 18, vendia 38. Então eu fui sentindo o mercado. Aí quando esses 10 mil viraram 20 mil, eu tirei os 10 mil inicial, voltei para a renda fixa e eu fui trabalhando com esses que eu ganhei, fazendo aportes mensais, tá? Então eu não sou uma Betina que com R$1.500 vou ter 1 milhão e tanto, não fui. É que nem eu falei, depois de 10 anos que eu comecei a ter proventos, eu tenho proventos mensais, que eu falo, opa, com esse provento aqui, se tiver algum problema, eu posso pagar minhas contas básicas, né? Porque a gente tem muitas contas. E eu vou falar sobre isso. Espero muito que vocês gostem dos vídeos. Eu tô um pouco envergonhada de falar aqui, tá? Eu tenho um canal que eu trabalho com autoestima, mas é diferente do que falar em investimentos. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu sei que tem muitos médicos aqui que têm muito mais experiência com investimento. Tem médicos formados em finanças aqui, que tem empreendedores. Nossa, tem uma médica aqui, a Patrícia, uma cardiologista, que eu sou fã dela. Ela é uma empreendedora, ela tem clínica, né, que ela aluga salas, consultórios, inclusive eu alugo um consultório dela. A história dela, eu queria muito trazer a Patrícia aqui para contar para vocês, porque é outra forma de investimento também, você ser dono de algo. Eu comecei a vender produtos, então quem for ver ali a fixação, a postagem fixa do grupo, tem o de médicos para médico, de médico para médico.com, que é um site de network médico, tá? Então eu também tenho a renda desse site, que eu uso essa renda para propagandas no Google e divulgar a todo mundo. É um produto. Então eu acho legal vocês também pensarem nisso, em ganhar sem ser só com medicina, sem ser com horas trabalhadas. Já tem 17 minutos, desculpa, gente. Sem ser horas trabalhadas, ficar só ganhar tendo que estar atendendo o paciente. É importante a gente ter uma visão de ter outros ganhos. Em relação a imóveis, que me perguntaram também, eu vou falar sobre eles. Eu tive uma experiência muito ruim, é um dos meus arrependimentos. Inclusive eu tô com uma casa fechada que eu tô botando à venda lá em Uberlândia, uma casa muito boa, que a manutenção é cara. Tive problemas com inquilinos, os últimos foram ótimos, mantiveram a casa beleza, mas eu já tive inquilino que destruiu a bomba da piscina, assim, deixou, né? Eu tive que consertar, a grama toda ficou seca, então quando eu fui pegar a casa de volta, eu tive que fazer o paisagismo todinho. Então assim, o aluguel que eu recebi era para deixar guardado para reformar a casa. Imobiliária também tive experiência negativa com imobiliária, mas isso daí deixa para depois. É isso, gente. Eu não quero estender muito, quero que fique menos de 20 minutos. Espero que vocês gostem e vão dando sugestões. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.